Continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, vou meditar no capítulo 21. Vou fazer uma oração. Senhor, novamente, Pai, estou aqui, que o Senhor me dê sabedoria, Pai, para entender esse capítulo 21. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje vou estudar o capítulo 21, continuando Atos, que foi escrito por Lucas, né, pelo médico Lucas. E aqui ele continua falando como também ele estivesse presente. Ele diz assim: depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela. Ou seja, Paulo beijou, se abraçou com todos eles no capítulo 20, porque Paulo estava se apartando deles, né? Ele estava indo para Jerusalém. E aqui ele diz, Lucas, escrevendo, ele diz: depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e, despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Então aqui Lucas continua falando a respeito dessa viagem de Paulo, porque ele estava junto também com Paulo, e eles chegam na ilha de Cós, depois vão para Rodes, depois eles vão para Chipre, né, e já até chegam na cidade de Tiro. E ali ele diz que o navio desembarcou, permaneceram lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse diretamente para Jerusalém, mas passados aqueles dias, eles prosseguem viagem, né? E antes eles vão ajoelhar na praia, orando, né? E ali eles se despedem uns dos outros e cada um agora vai embarcar para o seu destino. E no versículo 7 diz assim: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manassón, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos devíamos hospedar. Então aqui nós vimos que Paulo, quando ele sai da cidade de Tiro, ele chega na cidade de Ptolemaida, até que vão para Cesareia. Quando chegam em Cesareia, eles encontram com ele algumas 4 filhas na casa de Filipe, o evangelista, e ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E ali também eles demoram alguns dias até que chega um homem chamado Ágabo, que era profeta de Deus. Ele pega o cinto de Paulo
e faz uma profecia e diz que o Espírito Santo está dizendo a ele que assim como os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, ou seja, o cinto de Paulo, que o entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, aquele profeta já estava dizendo o que iria acontecer com Paulo, mas Paulo já sabia o que ele iria enfrentar na cidade de Jerusalém. E Paulo diz: que fazer chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto para ser preso, até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo não tinha medo de se dirigir a Jerusalém. O que viesse a acontecer com ele, ele disse que morria por causa de Jesus. Versículo 17 diz: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faz, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a depressa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Ou seja, quando Paulo chega, que se encontra com os irmãos lá em Jerusalém, né? Aí eles saudam Paulo e começam a contar a Paulo o que é que eles estão ouvindo dizer a respeito de Paulo, dizendo que chegaram notícias que Paulo estava dizendo que não, os judeus não deviam circuncidar, os gentios não deviam circuncidar como os judeus, né? Tudo aquilo que tinha já acontecido durante o ministério de Paulo nas suas viagens missionárias. Agora os irmãos estão falando para Paulo o que é que chegou as notícias em Jerusalém. E então pedem a Paulo que ele raspe a cabeça para mostrar aos judeus, né, lá em Jerusalém, que Paulo estava não estava contra os ensinamentos judaicos, né? Aí ele diz: faz, portanto, o que te vamos dizer. Entre nós, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias de purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. No versículo 27, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelita, socorro, este é o homem que toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Ou seja, quando eles verem Paulo, quando estão por findar os 7 dias que Paulo cumpre, né? Para mostrar a eles que não era tudo aquilo que eles estavam pensando de Paulo, mas aí chegam outros gritando: israelita, socorro, esse é o homem. Então começam a acusar a Paulo. No versículo 29 diz: pois antes tinham visto Trófimo e o Efésio, que em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao ver ele chegar, o comandante e os soldados cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. E ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mata-o. Então, quando Paulo chegou,
o final dos 7 dias que ele estava, tinha raspado a cabeça para mostrar que não era tudo aquilo que estavam dizendo a respeito dele, mas aí chega um levante, outras pessoas, e começam a gritar para que ele saísse de dentro do templo, e ali é acusado, né? Procuram matar a Paulo, escorraçam Paulo, e aí chamam o comandante do exército, né? Das forças daquela cidade, e ali ele é recolhido à fortaleza. Levam Paulo para a fortaleza, porque senão matavam ele. Versículo 37 diz: e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: então aqui, no versículo 21, nós vamos ver que Paulo, até quando ele sai lá da Macedônia, né, da cidade de Mileto, então ele sai, passa pela cidade de Tiro, né, se encontra depois vai para a cidade de Cesareia, lá se encontra com o Filipe, um evangelista chamado Filipe, junto com suas filhas. E junto com ele continua ainda Timóteo, Lucas, vários irmãos junto com Paulo. E chega então esse profeta Ágabo, já profetizando o que ele iria acontecer quando ele chegasse em Jerusalém. E quando Paulo chega a Jerusalém, ocorre muitos judeus, muitos irmãos, se encontram com ele com alegria, mas aí depois começam a dizer a Paulo que o comentário que tinha se chegado do ministério de Paulo não era bom. E aí nós vamos ver que ocorre um levante contra Paulo, né? E Paulo é escorraçado, ele é tirado de dentro da sinagoga, muitos querem açoitá-lo, matá-lo, tanto que chamam o comandante vem e resguarda a vida de Paulo para levá-lo para a fortaleza, mas antes de entrar na fortaleza, Paulo pede a palavra, porque ele diz que ele é cidadão judeu e ele tem direito a falar com aquele povo que está querendo matá-lo. Então, o que é que nós vimos aqui no capítulo 21, né? Nós vimos uma obediência ao Espírito. Paulo sabia de tudo que ele iria passar, mas ele não recusou ir a Jerusalém. Ele foi. Por quê? Porque ele obedeceu ao Espírito Santo, né? Nem sempre o Espírito Santo nos conduz a caminhos fáceis, mas ele sempre nos prepara para o que virá, né? E a gente viu também a coragem diante das adversidades. Paulo enfrentou com coragem. Ele estava disposto a enfrentar rejeição, perseguição por causa do evangelho, né? E Paulo, ele não comprometeu o evangelho, mas ele soube agir com humildade para preservar a paz entre judeus e gentios. Porque quando ele chegou em Jerusalém, ele viu que estava aquela crise que aconteceu lá, quando ele passou por várias regiões que as pessoas não queriam, que ele estava, que houve aquela dúvida se os gentios que estavam sendo convertidos eram para serem circuncidados, mas aí Paulo diz que não há necessidade, mas apenas que eles guardem, que eles se abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, né? De sangue, da carne, de animais sufocados. Ou seja, todos aqueles ensinamentos de Paulo agora estavam se voltando contra ele, né? E mesmo injustamente acusado, Paulo, ele manteve sob controle, ele não saiu ele se manteve em controle durante tudo aquilo que estava sendo acusado injustamente. Apenas ele buscou a oportunidade para testemunhar, né? Ele pede ao comandante para levar uma palavra, e isso nós vamos ver no capítulo 22. Então, as prisões, né, e dificuldades
que Paulo enfrentou não frustraram Paulo. Paulo não desanimou, não quis mais, não, então eu vou me aquietar, eu vou ficar no meu canto, não vou mais seguir com a pregação do evangelho, não. Ao contrário, e tudo isso fortalecia ainda mais Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha um propósito divino, né? E ao contrário, quanto mais faziam perseguições, tribulações vinham na vida de Paulo, mais o impulsionavam a ele seguir adiante. Então é isso que nós vimos aqui no capítulo 20, né? Essa obediência fiel de Paulo a Jesus, a pregação do evangelho. Amém?